Muito boa noite, meus amigos. Estamos começando mais um programa Segundas de Primeira e hoje nós vamos falar sobre a questão de vocação, seja ela uma vocação ministerial ou vocação no que se diz respeito à profissão, e também sobre experiências de morar fora, porque nós estamos vivendo um momento onde vários jovens estão buscando uma oportunidade de trabalho ou até de ministério no que se diz a respeito ao âmbito religioso, e muitos têm o sonho de morar em outro país, e alguns, por falta de experiência e por não se programarem direito, não têm tido êxito nesses seus projetos de morar em outro país, de trabalhar em outro país. Então nós vamos trabalhar um pouco nesse assunto hoje. E quem vai falar desse assunto conosco é um amigo, Wagner Fernandes, que é pastor, formado em teologia, bacharel em teologia, e atualmente está cursando o curso de Relações Internacionais pela Unip, a Universidade Paulista, e tem experiência no assunto no que se diz respeito à questão de vocação e experiência também de ter morado fora do país. Então ele vai falar um pouquinho para a gente sobre essas questões. Pastor, obrigado por ter vindo. Obrigado. Eu queria então que você começasse falando primeiro sobre o seu chamado. Já que você é pastor, conta pra gente um pouco como é que isso aconteceu. Muito boa noite, pastor Danilo. Muito boa noite aos telespectadores. Eu quero agradecer primeiramente ao convite. O pastor Danilo é um velho amigo, um amigo de longa data. Inclusive, foi um incentivador da minha viagem para o Senegal, da minha ida para o campo missionário. A minha chamada missionária ela começou quando eu tinha 18 anos. Quando eu tinha 18 anos, eu fui para um acampamento. Eu era embaixador do Rei, que é uma organização para meninos e rapazes da Igreja Batista. E em um desses acampamentos, eu recebi primeiramente uma chamada pastoral. E eu não queria ser pastor, eu tinha certa relutância em relação a isso. E chegou um momento, no último culto de encerramento do acampamento de verão, isso foi, se eu não me engano, lá para 7, 8 de janeiro de 1999, eu me decidi ao ministério pastoral. E após muito tempo de relutância, após muito tempo lutando contra Deus, eu só comecei o seminário em 2004, ou seja, 5 anos após o meu chamado, ao atender aquele chamado e entender de Deus que era um chamado pastoral, que eu comecei o seminário propriamente dito, no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, em Campo Grande, no Rio de Janeiro. E foi então que eu senti que eu tinha essa vocação. A vocação missionária, mais especificamente, aconteceu em 2007, quando o pastor Newton Marinho, da Junta de Missões Nacionais, esteve presente na minha igreja Batista do Jardim Joari, na ocasião, e convidou quem quisesse, quem tivesse a oportunidade de participar da Operação Missionária Trans-Amapá, que era um projeto promovido pela Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, e que os voluntários pudessem estar lá no norte do Brasil servindo a Deus. E em julho daquele ano eu fui. Eu também não sabia, eu não planejei aquilo, mas foi algo muito de Deus, muito forte em mim. Eu sabia que eu teria que estar lá no Amapá naquele tempo, servindo a Deus durante aqueles 35 dias. E o meu chamado missionário, a minha vocação para as nações, para a obra missionária propriamente dita, começou nesse episódio. E você já até mencionou o país para onde você foi. Então, dentro dessa sua chamada aí, quando foi que você decidiu servir em outro país, especialmente o Senegal? Bom, em janeiro de 2008, eu já estava formado no seminário, já era formado em teologia, e eu estava colocando diante de Deus alguns projetos que eu tinha em mente, e o Senegal não era uma opção. O Senegal não era uma opção, eu não planejava isso, eu não projetei isso para a minha vida. Na verdade, eu tinha uma oportunidade de ir para a Inglaterra
e poder ser um estudante lá, trabalhar lá em um local reservado para jovens evangélicos, e eu ia ficar 1 ano na Inglaterra. Parecia o sonho de todo jovem, e era aquilo que realmente eu estava projetando no último ano do meu seminário, era aquilo que eu queria, ir para Londres e tudo mais. Mas quando foi em janeiro de 2008, como eu vinha dizendo, eu fui à Bolívia e participei de um projeto missionário lá, só que não era de nenhuma agência, era uma igreja, foi a Igreja Batista de Agulhas Negras, em Resende, Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, e eles coordenaram uma caravana para a Bolívia, e em parceria com outras instituições, levaram algumas pessoas da Bahia, muita gente de Rondônia, gente do Brasil todo, e reunimos cerca de 122 voluntários, e eu estava presente nessa caravana. E lá na Bolívia, em Santa Cruz de la Sierra, eu senti de Deus algo muito forte em relação às nações. Eu percebi que fazer essa integração, fazer missões fora, poder entrar em contato com pessoas de outras culturas era uma coisa muito prazerosa. E eu senti de Deus que era aquilo, que realmente é aquilo que eu queria fazer naquele momento, sentia de Deus, pelo menos para aquela ocasião, eu estar embarcando nessa empreitada. Por isso, eu entrei no projeto Radical África, que é aí sim, é da Agência Batista. Participei do projeto durante 2 anos e fui para o Senegal. E foi ali que amadureceu ainda mais essa questão de pregar o Evangelho às nações. Ok, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos para o segundo bloco e vamos continuar essa conversa agora, mais falando especificamente sobre a estadia dele no Senegal. Não saia daí! Ok, estamos de volta para o nosso segundo bloco e eu queria que você falasse então, Wagner, como foi a sua experiência no Senegal e o processo para que você pudesse ir até o Senegal para poder servir como missionário. Conta um pouquinho para a gente.
A experiência no Senegal, ela é uma experiência transcultural. A experiência transcultural, ela não é necessariamente uma experiência fora do Brasil, fora do seu território, mas é uma outra cultura, uma realidade diferente, uma outra situação. Você pode fazer missões transculturais dentro do próprio Brasil. Se você for trabalhar lá nos Ribeirinhos, você vai ver um contexto totalmente diferente. E quando eu estava me preparando para ir para o Senegal, eu precisei ter um treinamento missionário e para entender um pouco mais da cultura africana, mais especificamente a senegalesa, os países do oeste africano, que era onde o projeto atendia. Senegal, Mali, Guiné-Conakry, esses países de língua francesa. E eu precisei aprender algumas coisas, tive um curso inicial de francês no Brasil, para depois aperfeiçoar o francês no próprio Senegal. Naquele momento lá, nós tínhamos 8 horas por dia do aprendizado do francês, que é a língua oficial daquele país, embora haja muitas outras línguas étnicas ali, o Wolof, o Fulani, o Bambará, muitas outras línguas maternas ali. Mas a experiência no Senegal, ela foi assim muito enriquecedora na minha vida, porque você pode perceber primeiramente o quanto Deus é criativo, o quanto Deus é capaz de colocar pessoas diferentes no mundo e dar a nós a oportunidade de criar uma empatia com elas e entender um pouco mais por que delas pensarem daquela forma. Então houve naquele momento a chegada do Senegal. Sempre há um estranhamento. O estranhamento é muito grande porque você não conhece aquelas pessoas não conhecem você. No primeiro impacto, eles só sabem que você é brasileiro. Meu grupo chegou lá, todo mundo com camisa verde e amarela, para dar um certo impacto, alguma coisa assim. E a primeira coisa que eles fazem é Ronaldinho! Eles têm muito esse comportamento porque eles associam o brasileiro ao futebol e não só isso, não só o futebol, mas o brasileiro está associado a coisas boas, a questões diplomáticas, a questões de harmonias, né? Então, o nosso país está bem servido nesse sentido. Eu me aventuro a dizer que o Brasil ele tem a total condição de se tornar a maior potência missionária mundial em algum momento, porque tem a condição disso. Então, aquele tempo de Senegal foi aquele momento de estranheza. Você estranha a comida, você estranha a pimenta que eles colocam na comida, mas por outro lado você gosta da receptividade do senegalês. O africano ele é muito família, ele é muito comunidade, sabe? Essa questão do individualismo é muito fraca lá. Quando o africano faz a comida, ele faz para sobrar, ele faz porque ele entende que vai chegar alguém para poder comer junto e tal, pode aparecer alguém de fora. Então essa questão cultural é muito forte e você acaba aprendendo muito. Entendi. Você tocou uma palavra aí, diplomática. E quando acabou o tempo da sua experiência lá, todos vocês retornaram, cada um seguiu o seu caminho e você optou então por estudar um novo curso. E eu queria que você explicasse então, você já disse isso para mim em conversas informais, por que você decidiu cursar Relações Internacionais? Relações Internacionais. Eu decidi fazer esse curso por uma série de razões. Uma delas foi vocacional. Vocacional, e quando eu falo vocacional, eu não me refiro somente ao aspecto de vocação na igreja, vocação espiritual. Eu falo de vocação pessoal mesmo, de aptidão, de habilidade. E quando eu escolhi Relações Internacionais, eu entendi uma coisa, eu entendi que Deus estava me levando para lá, mas não apenas no aspecto espiritual, mas também no sentido de que eu poderia fazer algo que iria me sentir muito realizado. E isso também está no conceito da vocação. E quando eu fui fazer Relações Internacionais, eu entendi que ali naquele curso eu poderia, desenvolver todas as minhas habilidades. Eu poderia me sentir muito útil fazendo este curso. Eu não consigo hoje me ver fazendo outro curso senão esse. E qual é o meu projeto? O meu projeto ele tem a ver com a minha vocação espiritual também, mas ele tem a ver com um projeto macro do reino. Então, quando eu falo sobre isso, eu penso no reino, eu penso de modo geral.
eu digo para qualquer pessoa, seja advogado, médico, dentista, você pode ser usado. Você é missionário, você está num lugar onde outras pessoas não podem entrar. O seu pastor não pode entrar no seu consultório para pregar o evangelho, mas você com seu testemunho, com a sua vida, você faz a diferença. E a sua profissão, você faz a diferença sendo alguém totalmente diferenciado na questão de ética, honestidade. As pessoas veem isso em você. Então, só na minha faculdade, só no curso que eu faço, as pessoas percebem essa diferença em mim. Uma pessoa não crente chegou para mim: Wagner, eu não sabia que você era pastor não, mas antes disso eu já sabia que você era um abençoado. E uma pessoa que não tinha nenhum contato com igreja, não tem vínculo nenhum com o evangelho, e mesmo assim ela percebeu isso. Essa diferença nós podemos fazer. Então, o meu projeto inicial é o serviço público. O serviço público eu tenho vontade de, quem sabe um dia, se assim for o propósito de Deus, passar na prova de diplomata, trabalhar no Itamaraty. E como eu gostaria de fazer isso? Eu gostaria de poder usar os meus talentos estratégicos de relações internacionais para poder abençoar os brasileiros que estão lá fora e abençoar os missionários que estão lá fora também. Com toda a minha técnica, com todos meus contatos, tudo aquilo que eu puder acionar em função do meu serviço público, eu vou poder servir ao povo brasileiro, aos nacionais brasileiros que estão lá fora, como também aos missionários, que são nacionais brasileiros. Então, é uma forma de ser usado. E eu não vou precisar usar o meu título de pastor para isso em momento nenhum. Então, para que eu consiga entrar em determinado país, essa minha função internacionalista, ela me abre portas que um pastor não consegue ter. Entende? Um missionário convencional não consegue entrar hoje, por exemplo, com muita dificuldade. Entra no Sudão, na Coreia do Norte nem se fala. Moçambique já andou criando algumas dificuldades para os brasileiros entrarem, mas melhorou. Então, alguns países estão muito fechados. Então, onde estão os evangélicos? São os dentistas, são os médicos, são aqueles que vão entrar na construção civil, o engenheiro, o pedreiro, aquele que vai entrar no campo como um profissional. Então essa percepção, essa visão de reino, ela vai ampliar a questão missionária. Então o que ocorre? O missionário, ele entra ali, ele consegue o respeito do povo, ele consegue o carinho das pessoas muito antes do título de evangélico, do título de cristão. O cristianismo vai estar no comportamento dele, vai estar na conduta profissional dele. E o internacionalista, ele tem essa possibilidade também de viabilizar essa obra do reino. Ok. Muito bem. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o nosso terceiro e último bloco. Saia daí. A HD ProVideo é uma produtora de fotos e vídeos na vanguarda do que há de mais moderno no mundo de produção de fotos e vídeos para a sua empresa. Fazemos produção de vídeos institucionais. Videoclipes. Vídeos de palestras. Videoaulas. Vídeos comerciais. Fotos de eventos empresariais. Fotos de promoções. Enfim,
Somos uma empresa especializada em demonstrar sob os mais diversos ângulos o potencial de seus produtos ou serviços. Entre em contato conosco e teremos o máximo prazer em atendê-lo, produzir o seu sucesso e demonstrar que sua empresa pode gerir muito mais negócios. Nosso site www.hdprovideo.com.br. Ok, estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco. E eu queria então que você terminasse essa nossa entrevista, Wagner, dando alguns conselhos, né? Que conselhos você daria para um jovem ou para qualquer pessoa que acredita ter um chamado, tanto ministerial como profissional, uma vocação, para que ele exercesse isso tanto dentro do Brasil ou fora? Você já deu algumas dicas, mas eu queria que você acrescentasse alguns conselhos para quem quer investir nessa carreira profissional, seja ela qual for, usando isso como um dom para o reino, e também na questão ministerial, falando no termo eclesiástico. Sim, ok. Naturalmente eu não vou assumir aqui uma posição de dizer que eu tenho a resposta para a sua vocação ou para a vocação deste ou daquele. Como pessoa falha que sou, como pessoa que já bateu muito, deu muitos murros em ponta de faca nessa jornada, tanto na caminhada cristã quanto na caminhada profissional, mas eu digo com bastante tranquilidade, para que você, jovem, pense da seguinte forma: tente desconstruir alguns conceitos que você tem em relação à vocação da igreja. A nossa igreja ainda está muito presa a essa questão do vocacionado, é o pastor que está dentro daquela igreja, dentro daquelas quatro paredes, é o contratado daquela igreja para servir, ele é pago para isso, etc. e tal. Ou o missionário é aquele que está sendo bancado, etc. Então tente desconstruir esses velhos conceitos e fazer missões de outras formas que Deus quer te usar. Então, no aspecto vocacional da sua conversão, da sua vida com Deus, tente ver de outras perspectivas que não sejam aquelas agências ou somente isso. Missões se faz de várias outras formas. Há servos do Senhor que fazem missões escrevendo livros evangélicos. Há servos do Senhor que fazem um seminário e Deus não ordena o ministério pastoral. Mas Deus usa poderosamente de outras maneiras. E aquele conhecimento teológico foi usado de outras formas. Então, vou dizer uma coisa aqui. Missionário, ele é essencialmente uma pessoa muito ansiosa. Ele tem esses dois problemas. O missionário, ele tem algum problema na área da ansiedade, ele quer tudo muito rápido, quer ver as coisas acontecendo, ele quer ir para as nações, ele quer estar em outro país, ele quer aprender outro idioma rápido. Quando o missionário chega no outro país, ele não se aguenta de afobação, de poder se comunicar com o povo, e ele tem esse problema um pouco da vaidade, de entender, de achar que ele chegou a um ponto, só porque ele obedeceu o chamado de Deus, ele chegou a um ponto espiritual. Não caia nessa cilada. Se teu chamado com Deus está confirmado, amém, mas não vá por esse caminho, que isso não é bom. Então o missionário tem esse problema. Acho que pastor, missionário e músico na igreja tem um pouco dessas tendências relacionadas ao ego. Então peço que tome muito cuidado com isso, esse é um conselho. Sobre o aspecto profissional, eu diria, o mundo profissional está cheio de pessoas competentes. O mundo não precisa de pessoas competentes, tanto quanto precisa de pessoas bondosas, de pessoas piedosas, de pessoas que sabem perdoar. O mundo precisa de mais disso. Então, algumas empresas, elas querem confiar no profissional. Por mais competente seja o profissional, isso não significa que ele seja confiável. E enquanto você, servo de Deus, está naquela empresa, você poderia desconstruir também, da mesma forma que eu peço para desconstruir do outro jeito, tente desconstruir alguns conceitos no seu ambiente profissional secular. Aquela questão de trabalhar sempre menos, de trabalhar só quando o patrão está olhando, ou de chegar atrasado, sabe, de fazer algumas coisas meio que a meia boca. Então, tente desconstruir isso também. Tente desconstruir isso, seja honesto, correto com seus patrões. Eu já tive um patrão judeu que me elogiou muitas vezes. Ele disse para mim: Wagner, você tem o dom da palavra. E eu
Até então eu não tinha dito para ele, pelo menos não explicitamente, que eu era pastor, mas ele entendeu aquilo. Ele via o meu testemunho enquanto cristão. Ele era um homem que não tinha o temor do Senhor, não tinha Deus, mas esse é o conselho que eu dou para você. Seja honesto, seja correto, faça aquilo que você ama. Ser honesto é também fazer aquilo que você ama. Porque só o que você ama você faz com entusiasmo. Talvez em algum momento você fique um pouco cansado do seu trabalho, é diferente, não é a mesma coisa de você não estar fazendo o que ama. Às vezes você faz o que ama, mas está só cansado, está com estafa, alguma coisa assim. Então tem que saber discernir. Então eu creio que desta forma seja melhor separar, tanto no aspecto espiritual, a gente não ficar espiritualizando tudo, e no aspecto secular também, nós termos nossa conduta correta como uma forma de sermos uma luz também. Entendi. Ok, eu vou encerrar esse programa dando um conselho também. Principalmente para você que está me assistindo, que já é pastor, ou você que está me assistindo que entende que tem uma vocação para o pastorado, seja você homem ou mulher, e aqui não vamos falar de pastor ou pastora, o que importa é a vocação, o seu chamado. O conselho que eu te dou além de você se preparar ministerialmente, espiritualmente, entendendo mais a Bíblia e a questão do seu chamado, eu dou um conselho para você, pastor, que você procure um outro curso para você estudar e se formar. E a você que está iniciando uma jornada, que é jovem, que estude uma outra faculdade, um outro curso, e permita que através desse curso, aquilo que você gosta de fazer, Deus te use. Porque você vai ser reconhecido por conta do seu talento, por conta da sua profissão. E você vai ter muitas outras portas abertas por conta da sua profissão. E você pode ser um excelente dentista, advogado, engenheiro, arquiteto, enfim, pastor ou pastora, não importa. Mas que você tenha esta outra ferramenta. Eu digo isso porque por muitos anos eu relutei em relação a isso, fui muito romântico nessa questão de ministério, achando que a gente não podia estudar uma outra coisa, não podia fazer uma outra coisa, porque Deus me chamou para ser pastor. E aí, quando nós vamos olhar a Bíblia, a gente percebe que todos os discípulos de Jesus seguiram Jesus, mas cada um tinha a sua profissão. Cada um sabia fazer o de melhor. Pedro era um bom pescador, Mateus sabia muito bem lidar com a questão de finanças, enfim, cada um tinha a sua profissão e usou isso para o reino. Amém. O próprio Paulo usou isso para o reino, ele usou a sua influência para poder pregar o Evangelho. Então, para você, pastor, não tenha vergonha de estudar, fazer um novo curso, Deus não vai te castigar por conta disso. E você, líder, jovem, que está me assistindo, faça uma faculdade, deixe Deus te usar. Sabe por quê? Porque eu tenho um projeto de também servir fora de um país. E eu descobri que nesse país, pastor não é bem-vindo. Então, Deus me abençoou para que eu pudesse fazer um novo curso, me formar numa nova graduação, para que eu possa entrar nesse lugar através dessa profissão. Não omitindo que eu sou pastor, pelo contrário, todos vão saber que eu sou pastor. Mas eu creio que essa foi uma forma que Deus usou para que, se isso acontecer, eu tenha condições de entrar, não só nesse país, como em qualquer outro lugar. Deus quer te usar, e se Ele te dá a oportunidade de você estudar, faça, porque Ele vai usar isso para o reino. Amém. Eu encerro a minha palavra aqui, desejando a você uma excelente semana, e nos encontramos na próxima segunda-feira. Um abraço, tchau!